Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui, e hoje a gente vai falar sobre o 17º episódio da 5ª temporada de Riverdale. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. 17º episódio da 5ª temporada de Riverdale significa que estamos chegando na reta final. Só temos mais 2 episódios pela frente, então só mais 2 semanas de episódios de Riverdale. E o episódio da semana que vem, que é o 18, é o episódio musical. Eles vão fazer um musical Next to Normal, que depois, né, que a gente já sabe de tudo que acontece, a gente sabe que ele tem uma história bem parecida com o que vai acontecer na série, porque o musical fala sobre uma mãe que perde um filho dela de uma forma repentina, e aí o musical vai tratar sobre essa mulher que tem depressão e tem transtorno de bipolaridade e como ela vai lidar com a perda dessa criança, que é basicamente o que está acontecendo com a Alice nesse episódio, já que a gente descobriu no episódio 17 que a Polly realmente está morta, mas a Polly volta, né, como uma ilusão da Alice no episódio 18, então a gente vai poder pelo menos se despedir da coitada, né, que desapareceu tantos episódios atrás e estava morta. Confesso que fiquei surpresa porque eu não tava esperando que eles fossem matar a Polly. Eu achava que eles iam de algum jeito encontrar ela viva, presa em algum lugar, mesmo que ela tivesse piradona, né? Eu achava isso. Mas é triste porque agora a gente sabe que os filhos dela e do Jason não têm mais pais, né? Eles vão ser criados pela avó. O que tudo bem, né? Que bom que eles têm uma avó que pode criar eles, mas ainda assim, acho que é uma coisa muito triste, que eu espero que seja levado em consideração, porque esses gêmeos aí, eles mais desaparecem do que qualquer outro personagem de Riverdale. Às vezes é como se eles sequer tivessem existido em algum momento, né? É isso, a gente sabe que lá no começo, né, da temporada, a gente teve até a Alice falando com eles, né, porque eles tinham tido um comportamento meio estranho na escola, né, com um colega deles e tudo mais. Talvez as questões de serial killer da família Cooper, né, continue rolando aí com os dois gêmeos. Eu não sei, será que eles vão aparecer no episódio musical? Comenta aqui pra mim o que vocês acham, se a gente vai ver a Juniper e o Dagwood no próximo episódio ou se agora a gente só vai ver eles na 6ª temporada. Assim, vocês já sabem que eu tô completamente desgostosa com essa temporada, então eu nem vou ficar falando muito sobre isso, né, sobre o que eu tô achando e tudo mais. Vamos falar sobre o que aconteceu de fato, porque na verdade eu gostei desse episódio, eu só fico triste que a gente tenha demorado todo esse tempo pra chegar aqui, né, tipo assim, eu acho que metade da temporada a gente podia amassar e jogar no lixo, porque simplesmente ela não serviu pra nada, e aí nesse episódio a gente finalmente teve as respostas, e eu vejo alguns mistérios, algumas coisas que poderiam de repente ter durado mais. Eu acho que isso tem me incomodado cada vez mais em Riverdale, que é essa necessidade de ter histórias que começam e terminam no mesmo episódio, né? Que faz o episódio ficar muito individual. E a gente não tem lógico, a gente tem uma grande história, que no caso eram os 2 mistérios da temporada, que era o desaparecimento da Polly e todas as questões dos caminhoneiros e tudo mais, do que acontecia lá na rodovia, e os Homem-Mariposa, né? E as investigações do Jug e tal. E nesse episódio a gente descobriu que invariavelmente as duas estavam conectadas, que era uma coisa que a gente também já tinha falado lá atrás, né, no começo da temporada, que aparentemente as duas coisas estariam conectadas de alguma forma, e aí finalmente a gente descobriu como. Mas, por exemplo, o divórcio da Verônica, que foi uma coisa que foi mencionado lá atrás, e aí nesse episódio a gente vê, né, tipo, a batalha do divórcio. Acho que teria sido mais legal, teria dado teria sido mais interessante, né, se a gente tivesse tido vários episódios da Verônica tentando, né, negociar com o Chad, vendo que ele era um bosta, que realmente ele era um cara escroto e nananã, e aí tudo acontece muito assim, né? Então, enfim, acho que essa continua sendo uma crítica relevante pra esse episódio também. Eu não gostei que no final das contas, a Verônica, tipo, tem um momento que ela fala que ela vai abrir mão de tudo que ela tem, né? Que o Chad pode ficar com tudo, pra ela não importa, ela só quer se ver livre dele, e que enquanto ela tiver o Art, pra ela tá bom. E de novo, né, as coisas em relação à Verônica sempre tem a ver com o homem. Eu meio que não queria mais ver isso, né? Tipo, eu acho que tudo bem, né? Inclusive nesse episódio, ela assinou o divórcio, voltou com a Art, e eles vão ali viver um momento, né, muito feliz entre eles e tudo mais. Então eu achei isso muito legal. Então gostei que teve esse encerramento e acho que tá tudo certo, né? Afinal, a Verônica e ele têm uma história, então, e eles já tinham falado de voltar quando ela tivesse resolvido a questão do divórcio e tudo mais. Eu queria que a Verônica no divórcio não usasse isso contra o Chad ou usasse isso como um super trunfo dela, porque afinal de contas ela tem um monte de coisa que ela construiu. Enfim, né? No final das contas ela acaba conseguindo ficar com tudo, porque o Chad tenta matar o Art e ele é um inútil completo e não consegue. E aí o Art até joga uma tampa de lixo. Ele dá uma de Capitão América, né, pra cima do Chad, joga nele, o cara toma uma no nariz e se fode. Mas eu também queria falar que
o personagem do Chad, tipo, ele parecia ser um personagem que seria muito ruim, muito escroto, né? Ele era um cara abusivo, e tinham várias questões, né, de coisas que ele exigia da Verônica e tal. Então, assim, ele é um merda. Só que nesses últimos episódios, eu senti que colocaram ele pra ser um merda idiota, tipo, ser um burro, entendeu? Tipo, que ele é inútil, incapaz, não consegue fazer nada. E aí eu não gostei muito, achei que ficou meio caricato. Eu gostaria mais que ele tivesse mais um pouco dessa mente maligna, assim, né? Mas que ele fosse um pouquinho mais inteligente. Porque também parece que a Verônica só consegue vencer ele porque ele é um idiota burro, entendeu? E tipo, não, é porque a Verônica é foda e ele é um bosta perto dela. Mas não que ele é um bosta completo. Deu pra vocês entenderem o que eu tô falando? Mas pelo menos agora a Verônica se divorciou dele. Teoricamente agora ela está livre dele de verdade. Eu acho que aparentemente o Chad vai ficar longe, porque inclusive o Hiram, né, deu uma humilhada básica nele, mandou ele também se catar. E aí o Hiram decidiu ele mesmo fazer o que ele precisava fazer, que no caso era matar o Art de novo, né? Então a gente volta mais um círculo ali que a gente gira e cai no mesmo lugar, que é o Hiram tentando matar o Art pela milésima vez. Eu acho que o que a gente teve de legal nesse episódio em relação a isso foi a Verônica finalmente colocando o Hiram no lugar dele e ameaçando ele e falando, olha, você não vai fazer o que você quiser, se o Art morrer eu vou matar você, mas como eu sou uma mulher, né, de palavra, e depois que o Art não morre, ela fala pra ele que ela não vai matar ele, mas que ele é um bosta, que ela não quer mais nada ter a ver com ele, que ela não aguenta mais essa história. Então, finalmente, ela se livrou, né, do Hiram, aparentemente. Inclusive, no final, a gente vê o Hiram queimando lá uma foto, né, da Verônica e da Hermione. No episódio do flashback do Hiram, a gente tinha visto ele assistindo o programa da Hermione, meio que querendo estar ali com elas de novo. Então, eu tô tentando entender o que vai acontecer com isso, né, e qual que vai ser a do Hiram daqui pra frente, porque aparentemente, né, ele desistiu de tentar juntar a família, mas eu acho que ele não desistiu de tentar se vingar de alguma forma de Riverdale e da própria Verônica. Então vamos ver quais vão ser os próximos passos do Hiram. O Art também acho que foi legal, que aquele negócio dos soldados voltou e que ele ficou preso lá na mina, e que ele acabou, né, contando com a ajuda desses soldados que estavam lá e deram forças pra ele continuar e conseguir sair vivo. Acho que isso foi muito legal. A Cheryl rezando e acreditando que ela é uma bruxa conectada com a Terra? Não sei. Entendeu? Não sei. Gostei que o Kevin saiu dessa história, né? E falou assim, isso não é pra mim, então fica aí. Mas aí eu fico me questionando, será que precisava ter colocado ele nessa história em primeiro lugar? Ou o Kevin não poderia ter ganhado uma história própria desde que ele terminou com o Fangs e tal, e a gente poderia ter desenvolvido mais o personagem, né? Então fica parecendo que o Kevin continua sendo um tapa-buraco, ele vai aonde ele precisa estar, mas ele não ganha histórias, ele não ganha desenvolvimento sozinho, então gostaria de ver. Em contrapartida, o Fangs e a Toni foram, pra mim, o ponto alto desse episódio. Eu gostaria de ver mais disso. Eu acho que a gente pode, óbvio, ter as investigações, eu acho que a gente pode ter esses mistérios que são bizarros e que brincam com serem sobrenaturais ou de alienígenas ou o que quer que seja, mas que acabam sendo uma coisa muito pé no chão. Eu vou falar disso mais pra frente, mas eu gostei muito do mistério ser essa família que tem esse vício pela caça, né, de pessoas. Inclusive, eu gostaria de ter visto mais disso. Acho que teria sido mais legal do que do jeito que foi. Eu queria que eles desenvolvessem mais os personagens, né, que não ficasse só eles sendo levados por onde a história tá indo, né, eles sendo carregados pela história. Eu acho que os personagens, a história nesse ponto, ela até poderia ser um pano de fundo para o desenvolvimento desses personagens, para eles terem histórias que não sejam só esses mistérios, né, que é o que eu falei pra vocês, essas histórias mais adultas, esses problemas que eles têm de lidar com traumas, com problema com bebidas, com questões, né, da sexualidade deles, que inclusive é um debate que a gente tem com a Toni e o Fangs nesse episódio. Então tem a aluna da Toni que acaba saindo do armário pra ela e resolve contar pros pais, e aí as coisas não funcionam. Então eu sinto falta de quando o Riverdale pegava essas pautas que são super importantes e ajudava, né, e colocava isso dentro da história pra fazer o desenvolvimento dos personagens e também pra contar uma história que precisa ser contada. Isso era uma das coisas que mais me atraía na série, além, né, do mistério e de todas as questões sobrenaturais ou não sobrenaturais, que é uma coisa legal, mas pra mim isso sempre foi o pano de fundo de tudo, porque se a gente tirar o mistério sobrenatural, a gente ainda teria todo o desenvolvimento dos personagens, mas se a gente tirasse esse desenvolvimento dos personagens, dessas histórias e dessas questões sociais, a gente teria só mais uma série de mistérios, sendo que a gente tem 1 milhão de séries assim. Então pra mim isso era uma grande parte do diferencial de Riverdale, que me fazia gostar tanto da série. Eu acho que eles se perderam no meio do caminho, e aí eu fico vendo esses momentos jogados, né? Então nesse episódio foi muito legal, eles debatendo a sexualidade deles, o Fangs falando que quando ele se assumiu bissexual pro pai dele, o pai dele falou, legal, então você pode escolher, então namora com uma menina, que é uma coisa que muitos bissexuais já ouviram na vida, e que
continua sendo, né, uma bifobia e um tabu enorme, porque as pessoas não conseguem entender, né, que você não tá em dúvida, que você não tem questões, que você simplesmente gosta dos dois, né, enfim. Então eu achei que o Fangs foi, assim, o reizinho bissexual nesse episódio, a Toni também, então eu acho que seria muito legal a gente voltar a ter mais disso, e é por isso que esse momento foi tão importante pra mim nesse episódio, né, foi acho que um dos momentos mais legais, e depois a relação dos dois é muito legal. Eu acho que esses são dois personagens que cresceram muito nessa temporada, que tiveram debates interessantes, debates maduros. Eu acho que pra mim, eles junto com a Tabitha são, assim, realmente o ponto alto dessa quinta temporada, são as coisas mais legais que a gente tem. E aí a gente tem o retorno da nossa dupla dinâmica, que já tinha meio que voltado, né, no episódio passado, mas nesse episódio voltou com força total. A Tabitha, né, dá a licença pro Jug do trabalho pra ele poder trabalhar com a Beth e resolver o mistério, né, porque ela finalmente descobre que aquela funcionária dela e amiga que a gente viu lá no começo da temporada, que saiu e foi pega, né, pelos caminhoneiros, estava desaparecida, e aí eles encontram o corpo dela e tudo mais. Mas aí tem alguns momentos Buckethead que eu tenho certeza que todo mundo ficou feliz de ver. Então a gente tem aí alguns momentos deles trabalhando juntos, né, da Beth topando trabalhar com o Jug, ela dá um sorrisinho assim super fofo quando eles estão sentados ali no Pops, e aí depois eles vão trabalhar e eles começam já a pensar juntos e trabalhar juntos e tal, não sei o que. Então eu gostei muito de ver, eu acho que os dois continuam tendo uma dinâmica muito legal. Como eu falei pra vocês também no episódio da semana passada, uma das minhas partes favoritas foi a conversa entre eles, né, sobre esses traumas. Pensando nos traumas e nos problemas e nesses vícios que eles têm, eu acho que eles vão conseguir encontrar esse caminho de volta. E aparentemente, né, isso vai ser muito bem construído, lentamente. Eu acho que a gente não vai ver Buckethead de volta nessa temporada. Como eu falei, talvez só ali uma sensação de que eles vão estar de volta, mas pra mim isso tá ótimo, porque a gente não precisa correr com as coisas, mas a gente precisa ter desenvolvimento, né? Não adianta falar, eles vão voltar, aí fica 10 episódios sem eles sequer se falarem, e aí no episódio 11 eles voltam, né? Então eu espero que não seja isso, tá, Roberto? Vamos fazer as coisas com calma, né? Vamos colocar ali aos poucos e tudo mais. O que a gente descobriu então, né? A gente descobriu que existia uma família que morava na floresta e que o avô, né, da Cheryl, no caso, o marido da Nana Blossom, tinha casos fora do relacionamento, né, do casamento dele, e aí ele engravidava as pessoas, e aí a Nana Blossom tinha que se livrar dos filhos, porque ele não queria um escândalo, e ela dava essas crianças pra essa família da floresta, e essa família foi crescendo, e eles viraram meio que uns Blossom não legítimos. E aí eles eram tudo meio lelé da cuca, e aí eles decidiram começar a pegar pessoas na estrada, pessoas que ninguém sentiria falta, primeiro pra roubar por dinheiro, e depois porque eles pegaram um gosto pela coisa. Eu gosto muito desse tipo de história de caça, né, de perseguição. Eu acho que é uma coisa muito grotesca, mas que me interessa de um jeito muito mórbido. Inclusive tem um filme chamado Casamento Sangrento com a Samara Weaving, que eu acho maravilhoso. Esse filme é incrível e é bem essa vibe, né? Uma família muito doida que tem esse jogo de perseguir e matar pessoas. Então, assim, isso existe, né? Então, acho que foi legal essa resolução. Gostei dessa história. Eu não sei se eu gostei muito de ter a ver com os Blossom, porque foi simplesmente assim, um coelho tirado da cartola, né? Eles tiraram o negócio do nada e jogaram na gente. Então talvez eles pudessem ter plantado antes alguns indicativos de que poderia ser isso. Então vamos ver, né, o que vai acontecer, porque agora a família vai ser levada, era realmente uma família de caçadores, né? Então achei isso muito legal. Acho que a gente poderia ter tido mais dessa história, né, da família e tal. Depois que a Beth descobriu, a gente poderia de repente ter visto mais deles. E eu confesso que agora eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer nos próximos 2 episódios, porque a gente sabe que os mistérios meio que se encerraram. No próximo episódio a gente vai ter um musical que aparentemente ele vai ser praticamente todo alucinações da Alice, tentando se recuperar do trauma de ter descoberto que a filha dela estava morta. E, inclusive, achei muito forte a cena da Beth e da Alice encontrando, né, o corpo da Polly. Eu fiquei muito abalada, assim. Fiquei bem emocionada, achei que as duas arrasaram nessa cena, a gente não precisou ver nada e você já sentia tudo que tava acontecendo ali, então assim, achei muito boa essa cena, também foi uma das minhas favoritas do episódio, mas tô curiosa porque a gente ainda tem 2 episódios, quero saber o que vai ter de história, né? O episódio que vem vai ser o episódio musical e o episódio 19, que é o último episódio, não sei, talvez seja uma grande resolução / né, uma introdução para os 5 primeiros episódios da 6ª temporada, que aparentemente vão contar uma história fechadinha, né, com os nossos personagens principais. No episódio que vem também a gente vai conhecer a família da Tabitha, então talvez aí tenha alguns segredos que possam ser revelados, né, o Jug vai fingir ser o namorado dela e tudo mais, então eu amo um fake dating, então tô super animada pra isso. E é isso, né, vamos ver o que vai rolar aí nesses 2 últimos episódios. Normalmente os episódios finais costumam ser acima da média, então estou aí com expectativas altas pro que vem pela frente, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e a gente se vê no próximo. Um beijo!